Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou mais uma vez para dar sequência a este trabalho. Antes, porém, preciso agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, por tudo quanto Ele tem permitido na minha vida. Agradecê-lo pelo dia maravilhoso que Ele me concedeu, agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que Ele me dá, bem como o fortalecimento e ânimo para a execução desta obra, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 40, parte 1 do livro de Ezequiel, nos diz o que segue. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido, anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 1 palmo cada um. E mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, 1 cana de largo, e o outro umbral, 1 cana de largo. E cada câmara tinha 1 cana de comprido e 1 cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha 1 cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, 1 cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então
mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados, e o átrio até o pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta. De 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados, o comprimento, e a largura 25 côvados.